resposta humoral. Sabe o que é isso? Essa sequência que eu faço de vídeo é em relação à questão de infecções, vacina, defesa que o organismo faz. Mas antes, cometi um erro gravíssimo no português. Atropelei o português. Assassinaram a gramática como está lá paralama. Eu escrevi a palavra. Eu escrevi essa palavra assim. Erro. Erro gravíssimo. Sim, não é do jeito que às vezes a gente fala. Ou seja, é uma vogal nós sabemos, né? A, E, O. I, U, semivogal. Eu lembro disso. 10 mil anos. Até em inglês, antes. Nem em inglês caberia. Não dava, né, gente? Errão. Mas vamos aqui ao nosso vídeo, pedindo desculpa a todos que assistiram. O erro está aí. E resposta humoral. Então vou pegar aqui algumas coisas rapidamente. Te lembra que, olha, quando na formação, na fase embrionária humana, vou me reportar ao ser humano, até 85 dias, até 90 dias para a medicina, 85 para a biologia, desde a fecundação, célula, ovo, zigoto. Nesse caso, se trata de embrião. Após isso, feto. Então, lá na fase mais ou menos fetal, é que quando começa a ter uma resposta imunológica. E essa questão, resposta humoral, ela vai ocorrer de várias maneiras. Tem a imunidade ativa natural, que é uma doença ou uma questão de um caso subclínico. Entendemos isso, porque eu tinha falado só para ser um rápido específico. Doença é quando eu tive sarampo, eu adoeci, por causa de um vírus, causa o sarampo. Então, formei uma imunidade ativa natural. Se eu, caso tivesse tido só contágio com o vírus, causa o sarampo, tivesse um caso subclínico, que é o médico faz muito na área da medicina, nesse caso, tinha também formado anticorpos de maneira ativa natural. E tem artificial, que é o que? É a vacina. É uma atividade, é uma resposta imune ativa artificial, vacina. Tomei vacina contra, por exemplo, tuberculose, causada pela bactéria. Formei anticorpos, nunca mais vou ter tuberculose. Entre aspas, depende, tem vacina, tem tempo de validade. E tem a imunidade passiva artificial, que é um antígeno para um soro mesmo, em tese, isso. Só que não dá cobertura. É artificial, é passiva artificial. E tem a passiva natural, normalmente formada por IgG, e isso é passado pela placenta da mãe via placentária. E aí entramos numa questão, o que é IgG? Imunoglobulinas. E as imunoglobulinas são vários tipos. O primeiro que a gente vê é a IgM. Essa IgM, ela é a resposta primária. Então, entendendo, contato com qualquer algo estranho, substâncias, micro-organismos, a primeira resposta que vai acontecer, a mobilização de IgM. Tá? Aí tem IgD, que é linfócito. E os linfócitos, tem dois níveis de linfócitos. Linfócitos B, linfócito D. É a mesma coisa? Não. O que é a diferença entre eles? O linfócito B é resposta imune? É. Mas nesse caso, vai produzir anticorpos? Sim. O linfócito B, ele tem uma vida ativa variável. Enquanto que o linfócito T, ele tem uma vida mais longa na imunidade, parte da imunidade. Forma memória? Fica na memória? Fica. Porque eles são, ou D ou T, são específicos para cada tipo de ou substância ou micro-organismo. Bom, tem a IgG. E o que é IgG? IgG são substâncias, são subclasses de Ig.
IG1, IG2, IG3, IG4. E vão ser encontradas onde? No sangue, na linfa e líquido peritoneal, tá? Do nosso corpo. Então, e aí nesse caso, qual a importância disso? Vão neutralizar toxinas e vírus, ou seja, substâncias. Eu tive contato, por exemplo, eu tenho alergia a micro-organismos. Fala vírus, normalmente é muito encontrado nos livros de imunologia. Eu tenho até livros desse escrito. Veja bem, o que vai acontecer? Não é só vírus não, eu tenho alergia a microfungos. E é um tipo de situações que a gente vai desencadear para tentar neutralizar essa substância. Eu tenho, no caso, o sistema respiratório, vias aéreas superiores, tem esse problema. Tem a IgA, que ela tem uma resposta de superfície de mucosas. É outro tipo de IG, de imunoglobulinas. E tem a IgE, que essa eu vou mais adentro, que está relativo aos processos alérgicos. Ou seja, são infecções, guarda essa que eu vou aqui me deter muito nessa IG. Quando você fala em IgE, muito a processos alérgicos. Respostas alérgicas. Alergias. Diferentes tipos de alergias que podem ocorrer. Pode ter, ou seja, se a gente for pensar de modo geral, quando a gente vai ter alergia a praticamente tudo, alimento, pode ter, tem pessoas que têm alergia. Aí nesse caso da IgE, é importante salientar que essas infecções, podem ser infecções, tem os tipos de infecções parasitárias, tem alta afinidade por mastócitos, falo já para vocês, e basófilos. Bom, e aí nesse caso, pode liberar substâncias, algumas substâncias que o corpo produz, o nosso corpo produz. Entre elas está heparina. Mas o que é heparina? Heparina é um polissacarídeo, mais que polissacarídeo, formado por disacarídeos, entre aspas. Que são esses disacarídeos? O ácido urânico, só que o ácido urânico, na verdade, acontece por descarboxilação, é engraçado, de uma aldose, que é um açúcar. E também, porque um açúcar que é um açúcar minado, ou seja, um açúcar que é um açúcar, mas um açúcar diferente que foge dos carboidratos, porque os carboidratos eles são formados por, aqui tem que entrar na parte química, aí você for pensar em área de saúde e tudo, tem que saber, formado por carbono, é um composto orgânico, tá? Formado por hidrogênio e também por oxigênio, logo a descarboxilação é a perda de oxigênio, tá? Então a heparina vai ser formada por isso, e tem leucotrienos. Então, leucotrienos, em tese, quando a gente fala aqui, fala um tipo de lipídio. Qual que é lipídio? Não é gordura aquela que você está comendo, não. É um tipo de lipídio que vai acontecer e está muito relacionado à resposta inflamatória. Ou seja, todas as vezes que eu tenho crise de alergia por conta dos microfungos, eu não sei nem quais são as espécies, eu fiz, aí vai ao médico, o médico pede aquela bateria de exames para detectar qual tipo de alergia, eu fiz a alergia. Se era substância, alguma coisa relacionada com papagaio, sei lá, na pena, não sei, qualquer parte, cachorro, gato, meio mundo de coisa, tudo isso negativou, só deu mesmo para os microfungos. Então os leucotrienos, eles são um tipo de resposta que acontece em processos alérgicos, mas em tese, quimicamente falando, eles são lipídios, um tipo específico de lipídio produzido no corpo, e essa resposta está muito relacionado com os casos inflamatórios, ou seja, vai causar uma inflamação, tá? Dependendo do tipo, ou seja, uma alergia qualquer. E as histaminas. Pensando em histamina, na verdade, do ponto de vista químico, a histamina, se a gente for pensar, é o que? Vem de um aminoácido, que é a histidina, por um processo de descarboxilação, ou seja, lembra os aminoácidos? Eu falei isso no nosso último videozinho. Ele tem o NH2, olha que coisa importante, que é a estrutura amino, ou amina,
E pode ser COH. Essa estrutura carboxila, com ácido carboxílico. Lembra que tem vários tipos de ácido. Isso é um ácido. Ácido que nós estamos, inclusive, produzem. Sinteticamente, tem que estar na água sanitária, mas vamos voltar aqui. Há um processo de descarboxilação também aqui, da histidina, que é um dos tipos de aminoácidos. Mas o que é que isso tem a ver? Eu estou falando todo esse processo. As histaminas, o processo de histamina, ele vai ocorrer em determinadas situações, com a reação, e aumentando, ou seja, extravasamento de plasma, causando edemas, tá? Série de situações. Bom, e o que o organismo faz com tudo isso, das situações? Ele vai tentar se defender. E nesse caso, no sangue vai circular, no nosso tecido vai existir um exemplo de células, que são os macrófagos. O que os macrófagos fazem? Os macrófagos são células fagocitárias. São células que vão destruir algo que não é interessante, mas principalmente micro-organismos ou substância que entrou no nosso corpo. Elas vão ter esse papel. Bom, só para entender essa resposta humoral, como é complexa. Bom, os leucócitos, que eu falava lá no início, eles são chamados, se a gente pegar o sangue, a cor vermelha do sangue, inclusive quando, só para entender essa questão dos leucócitos, quando num banco de sangue, o sangue é fracionado, retira uma parte que é o plasma e retira a parte que é o que? É chamado glóbulos vermelhos. Mas o que são esses glóbulos vermelhos? São as hemácias. Eles podem ter um papel e dentro disso pode ser fracionado, trabalhado na indústria, dos hemoderivados, que é a parte de sangue, retirado fatores que estão relacionados à hemofilia e tantos outros. Mas na parte lá da parte do plasma vai ter os leucócitos, são a linhagem branca. Esses leucócitos, eles têm dois níveis. Eles têm os granulócitos são eosinófilos, neutrófilos e basófilos. E tem papéis específicos, neutralizar esses agressivos, ou seja, e os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. Os monócitos estão relacionados muito à resposta imune, e esses monócitos, eles vão fazer todo o papel de uma situação de infecção. Muito relacionado também, a questão aumenta muito isso, portanto, você já sabe o que esperar de mim esse ano quando entrar em sala de aula, né? Quando entrar nessa parte, que é uma parte envolve a parte de vacina, envolve a parte de doenças, envolve a parte de microbiologia, envolve a parte de bioquímica, envolve a parte de hematologia. Olha a complexidade que eu estou trazendo tudo aqui para vocês. Portanto, o vídeo não é para qualquer um. Eu estou tentando simplificar o máximo. Mas, exemplo, essa questão de infecções, um médico ele faz, não sei se vocês já tiveram paciência de ler um exame de sangue detalhado, e lá vem a quantidade específica, quantidade de sangue que a gente possui, não a quantidade total, cerca de 6 litros, mas por quantidade pequena, que é uma fração lá de um determinado volume de 1 litro, e eles vão dizer, olha, a quantidade de monócitos em pessoas com situações normais é essa. Quando é que isso é detectado? E o que é que isso pode indicar para o profissional de saúde, para o médico? Situação de determinados cânceres, situações de doenças autoimunes, exemplo, lúpus, artrite reumática, outro exemplo, é uma doença crônica. Exemplos também que pode ocorrer as infecções, alguém está com infecção. Eu acho que também é uma situação de leucemia, ou seja, tudo isso, ou seja, no exame, no diagnóstico, quando falar em monócitos, alterado no sangue, no exame de sangue, uma bioquímica de sangue em tese, de uma certa maneira bioquímica, isso é um tipo de agranulócitos, são os dois linfócitos. Lembra que eu falei lá, os linfócitos B e T, a diferença que existe entre eles. E nessa situação específica, pode levar num diagnóstico o médico desconfiar, é câncer, dependendo do que ele está vendo no quadro clínico do paciente. No caso, é uma infecção, ele tem uma doença autoimune, lúpus,
uma artrite reumática, o que ele vai? Ele já vai direcionando. Por isso que é extremamente importante você que está no ensino básico ter essa noção do que eu vou estar trazendo para vocês. Isso vai ser tema dentro da nossa sala de aula. Claro que eu não vou pegar desse tanto coisa para falar numa única aula. A gente vai pegar alguma coisa, essa questão. E lembrando, só para a gente fechar, essa linhagem dos leucócitos, da linhagem de células, são células todas brancas, tá? Os granulócitos, porque tem forma mais esférica, os inófilos, neutrófilos e basófilos, e também os agranulócitos, que são os linfócitos e os monócitos. E guarda essa questão importante dos monócitos, essa importância que existe no caso se você for para a área de saúde, ou seja, você leu o exame, pediu um exame do paciente, coletou o sangue, coletaram o sangue, foi para o laboratório, fez um exame, a resposta foi essa: alteração muito grande dos monócitos. Já disse, são algumas em tantos sintomas de doenças que o paciente pode estar passando. Dito isso, acho que nessa resposta moral não poderia ser mais fidedigna do que isso, porque não é que uma aula no curso de medicina, no curso de mais nada em enfermagem, mas é algo que pode ajudar você que está no ensino médio, é que eu dei resposta para muitas coisas, levei a muitos questionamentos também e aprenda uma coisa. Vou pegar aqui uma frase para a gente encerrar, quando eu errei lá a parte de antígeno, feio, vergonhosamente falei no início. O Darcy Ribeiro foi um grande educador, fez parte do governo do Rio, não vou nem citar nome, que entra na parte política, mas dizia uma coisa interessante: o indivíduo, ele vai estar mesmo, ele tem capacidade de se guiar no mundo e tudo, dizer sim, quando ele está alfabetizado, mas está alfabetizado é saber ler e escrever. Eu mostrei aqui uma questão terrível, não escrevi corretamente, eu peço mil desculpas, tá? Mas o Darcy Ribeiro levantava essa bandeira, né? Não foi uma falha de tese, mas lá o nosso, esse aqui é antígeno, ou antígeno, assim, não só existe um, tá? E isso é substâncias ou micro-organismos que entram no nosso corpo. Por isso, agradecendo a vocês, até o nosso próximo vídeo.